Olha, mas já que falamos aí a respeito da história da CPI das fake news, Elivaldo Barbosa, o Progressistas, né, que é o partido da oposição, o maior partido da oposição nesse momento, tem uma posição firmada sobre a importância de incentivar a CPI. O senador Ciro Nogueira, em uma entrevista em rede nacional, chegou a falar que quer que a CPI saia do papel, já está sendo composta, inclusive, os integrantes dessa comissão, Elivaldo, e o ex-presidente do Progressistas, deputado federal Júlio Arcoverde, conversou com você a respeito desse projeto, Elivaldo. É verdade, exatamente nesse contexto abordado pela Sávia Barreto, lá de Brasília, o deputado federal Júlio Arcoverde, que permanece aqui em Teresina, e ele mostra exatamente a preocupação da oposição com várias CPIs que estão aí no compasso de espera. A CPI do MST, aquele das apostas aí, que também da taxação das apostas e outras das lojas americanas, daquele escândalo que deu na área econômica envolvendo a rede de lojas, e também do 8 de janeiro. E, além disso, um outro projeto que está aí dividindo oposição e governo, também no compasso de espera, que é o PL, que trata das fake news, que aguarda a votação em plenário, retirado de pauta, numa derrota do Palácio do Planalto pela não votação e aprovação dessa matéria defendida pelos aliados do presidente Lula. Vamos acompanhar. CPI de 8 de janeiro, acho que na próxima semana, junto com a CPI do MST, a CPI dos jogos e acredito que a CPI das Americanas também. Então, o presidente Arthur está viajando, numa viagem oficial, mas assim que voltar, a partir do dia 16, serão instaladas todas essas CPIs. Em relação à polêmica, o polêmico PL das fake news, votação suspensa, presidente viajando, como fica a tramitação dessa matéria? Bom, o deputado Júlio tem um entendimento. Eu acho que se tiver algum prosseguimento em relação a essa matéria, tem que ser mudado o conteúdo. O relator tem que se preparar e ter a humildade para mudar grande parte do conteúdo. Eu acho que tem 3 pontos muito fortes pegando. A questão de o órgão que vai controlar, que não falam no projeto, diz que vai ser criado a posteriori. A questão do pagamento dos conteúdos jornalísticos e artísticos, esses 3 pontos estão pegando muito forte. E esse órgão é que se efetua a censura. Então, enquanto não tiver um ordenamento, como vai funcionar isso, muito difícil deve passar esse projeto da fake news. Elivaldo Barbosa, projeto, portanto, da PL das fake news, projeto de lei em discussão, considera-se difícil de aprovação, pelo menos os progressistas? Pela realidade, hoje sim, conforme o deputado Júlio Arcoverde se referiu. Mas essa história que a Sávia abordou agora há pouco, ou seja, a articulação do Palácio do Planalto, a articulação governista no Congresso, ela está muito debilitada, além de numericamente ser inferior, mas ainda não está sendo articulada de forma correta, porque não repercute em voto na casa. Para você ter uma ideia, Joelson, numa votação, se não me engano, essa votação sobre o marco do saneamento, o União Brasil, que é um partido que tem 3 ministérios, na esplanada dos ministérios em Brasília, dos 50 deputados presentes à sessão, os 50 votaram contra. Ou seja, contra a orientação do governo. Então, botar a culpa no Alexandre Padilha, aí depois bota a culpa no Rui Costa. Isso aí na verdade, quem deve tomar para si essa articulação é o presidente da República. O presidente Lula que é o grande articulador. E como acontece no município, com o prefeito, no estado, com o governador, o presidente é o principal articulador da sua base. Se falta esse diálogo, ou se ele delega e dessa ação delegada os acordos não são cumpridos, aí sobra para os coitados lá que estão se articulando e não resolve o problema. E não resolve o problema, ainda são criticados pelo próprio chefe do Poder Executivo. Daí, sabe, olha aí, então o deputado federal Júlio Arcoverde, falando a respeito dessa PL das fake news, que ele não acredita que avance muito. E o Elivaldo sublinhando, né, a importância da articulação com a mão do presidente Lula. É assim, né? Os secretários, eles têm a caneta, mas quem tem a tinta é o prefeito, é o governador e é o presidente da República. Então, entregar a caneta sem tinta, não adianta, você risca ali, você rasga o papel, mas não sai nada. Então, tem que ter a tinta, tem que ter os recursos, Joelson. Muito bem, vamos agora com imagem no ar a respeito de Progressistas e União Brasil. A foto
foi enviada aqui para nós pelo Elivaldo Barbosa e mostra o presidente do União Brasil, Marcos Elvas, ao lado do deputado federal do Progressistas, Júlio Arcoverde. Elivaldo Barbosa. Há mais de uma semana, o União Brasil realizou uma convenção aqui em Teresina que reconduziu Marcos Elvas à presidência estadual do partido. E lá estavam muitas lideranças do Progressistas. Então foi, de certa forma, né, Paulo, uma espécie de congraçamento, de alinhamento a olhos vistos. Bom, mas isso ficou só ali, naquele ato, na convenção? Não. Esse encontro ocorreu ontem à tarde aqui em Teresina. O presidente do União Brasil do Piauí, Marcos Elvas, conversou com o deputado federal Júlio Arcoverde. E esse encontro, Joelson e Sávia, confirmou exatamente essa posição de alinhamento político das duas siglas. E olha, para as eleições municipais na capital e em muitos municípios Piauí afora. Vamos acompanhar o que disse Júlio Arcoverde. Não só na capital, como em todos os municípios. A gente tem feito um trabalho, nós somos 2 partidos junto com o PSDB de oposição no estado e na capital. Estamos fazendo um trabalho junto, uma parceria em vários municípios e eu acredito que essa parceria vai fortalecer os nossos prefeitos de oposição para que a gente possa ter um maior número de prefeitos na oposição ao governo atual. Aí, bom, Paula, a fala de Júlio Arcoverde vai na direção daquilo que foi visto por vocês, testemunhado por vocês na convenção do União Brasil? Com certeza, Joelson. E o sorriso dele na foto tirada pelo Elivaldo Barbosa demonstra isso também. A gente vê essa aproximação do União Brasil com progressistas. Inicialmente, houve até meio que um desequilíbrio nessa questão quando o Rony Lustosa, que é da direção municipal, anunciou esse apoio ao prefeito Doutor Pessoa, mas o que a gente ouve hoje de interlocutores mais próximos do União Brasil, também mais próximos a esse grupo de Silvio Mendes e do presidente Marcos, é que, de fato, o partido permanece na oposição, fazendo essa dobradinha com progressistas, focando nessa chapa que eles consideram como a ideal, que seria Bárbara do Firmino e Silvio Mendes, ou Silvio Mendes e Bárbara concorrendo em 2024 pela Prefeitura de Teresina. E se o União Brasil e os progressistas estão alinhados, o MDB e o PSD também estão. A Sávia Barreto conversou com o deputado federal e presidente do PSD no Piauí, Júlio César, que reafirma a aliança com o MDB para lançar candidato à Prefeitura de Teresina e declara sobre o tempo de escolha do candidato da base. Vamos ver. Nós temos um pré-candidato, que é o Marcos Aurélio, que já esteve conosco, esteve com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, colocando o nome dele, comunicando a ele o desejo de participar do processo eleitoral do ano que vem como candidato a prefeito de Teresina. Então, em política tudo é possível. Em articulação, as pesquisas sinalizam muito para uma junção, a vez de partidos, de grupo político, e nós vamos avaliar compartilhando o interesse maior do povo de Teresina com todos os grupos políticos que nós pertencemos. E o nosso relacionamento com o MDB é muito bom. Sávia, está aí mais claro do que nunca. Existem coligações, aliás, existiam coligações, não existem mais. Federações estão aí, mas no caso do MDB e do PSD, parece que essa aliança é mais forte do que a federação, porque em nenhum momento se falou em ter 2 projetos, desde o início, que caminham juntos, né, as 2 siglas, desse entendimento que começou em 2022. Olha, 2 costuma ser mais forte do que 1, né? E o MDB querendo lançar um candidato, ou o PSD querendo lançar o candidato, ambos são partidos fortes, né? Depois do PT, que é quem comanda o executivo estadual, a gente tem o MDB e o PSD, com esse protagonismo. Agora, os 2 juntos se tornam ainda mais fortes. Então, eles sabem que precisam marchar unidos para poder ter voz na discussão do candidato da base aliada. E essa fala do deputado Júlio César, ela traz para a gente um subtexto muito claro. O primeiro rompimento sacramentado com a Prefeitura de Teresina, com o doutor Pessoa, número 1. 2, candidato Marcos Aurélio. Então, toda aquela história semana passada, que se ouviu especulação de Marcelo Castro, do próprio vice-governador Temístocles Sampaio,
não passa disso especulação. O nome que eles estão apostando é o do Marcos Aurélio, porque todo mundo também tem pesquisa qualitativa, né? Tem aqueles dados sobre um nome jovem, a questão de ser uma pessoa dinâmica e por aí vai. E para fechar, o tempo. Quando escolher o candidato? Mas faz diferença definir em agosto, em dezembro ou em novembro? Faz toda a diferença, porque muitos pré-candidatos com quem eu converso e os interlocutores deles dizem, olha, sabe, ele precisa só de mais um tempinho para ganhar aquele arranque, aquela força. Mais um mês, mais 2, mais 3. Então, o tempo ele é decisivo para saber quem vai realmente engatar, quem vai conseguir pontuar melhor nas pesquisas ou não. Tem gente com pressa, querendo que escolha agora, que o governador decida em agosto, em julho, e tem gente como o MDB e o PSD que prefere depois de dezembro, lá para o ano que vem. Muito bem, Sávia, quero agradecer a você. Muito obrigado pela sua participação direto de Brasília. Até amanhã. Amanhã estamos aqui, firmes e fortes. Muito bem, Sávia, obrigado. Elivaldo Barbosa, uma última informação agora sobre a direção do Podemos, Elivaldo. Pois é, Joelson, a Justiça Eleitoral ratificou a nomeação, a mudança de direção do Podemos do estado do Piauí, sem federação. O Podemos agora, já com o aval da Justiça Eleitoral, tem na sua comissão estadual provisória como presidente Francisco Robério Batista Almeida. Nome, não é, Paulo, que já havia sido anunciada pelo ex-deputado Fábio Abreu e agora é ratificada pela Justiça Eleitoral. E como vice, Marcos Vinícius Cunha Dias. Marcos Vinícius, que foi vice-presidente da PPM, assume essa vice-presidência estadual do Podemos.